Este é o podcast Endomarketing Brasil. Estamos de volta com mais um bate-papo sobre comunicação interna e endomarketing. Hoje, o nosso assunto é o colaborador como embaixador da marca e a importância do endomarketing para a reputação das empresas. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com a Rosângela Florzak, decana da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC do Rio Grande do Sul. E ela também divide a diretoria da Regional Rio Grande do Sul, da ABERJ, com a Daniela Cidade, que já participou aqui do nosso podcast. A Rosângela, além disso, ela está no mercado como consultora há 25 anos. Rosângela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Uma alegria estar aqui contigo e nesse podcast que tem reunido pessoas tão interessantes, né, e pautas tão relevantes para a nossa área. Muito obrigada. Eu que agradeço aí pela presença. É uma alegria te ter aqui com a gente. Rô, resumidamente, vamos começar pelo começo, né? Como que a gente pode definir a reputação e como que a reputação de uma empresa, né? E como que ela se forma? A gente vem falando há muitos anos, há décadas e décadas nas organizações sobre imagem, né? E reputação é um conceito novo, um conceito que está surgindo e se consolidando muito rapidamente no Brasil. É um conceito já muito desenvolvido no ambiente corporativo mundo afora e chegando assim com muita força aqui no Brasil, primeiro nas grandes corporações e hoje já permeando aí todo o ambiente corporativo. Reputação é o que a gente falava sobre imagem, mas numa perspectiva mais avançada. Então, é um conjunto de percepções subjetivas e afetivas que as pessoas vão formando acerca de uma marca, acerca de uma organização. Né? Então, é um conjunto de percepções que se consolidam no tempo e se consolidam quase que de forma unânime entre os diferentes públicos. Né? Então, a reputação é aquele ativo intangível que as empresas têm hoje, que a gente diz, bom, o nosso público coloca a mão no fogo por essa empresa, ele sabe que ele pode confiar. Então, é como se fosse um grande repositório de confiança que a marca vai acumulando ao longo do tempo. Portanto, se configurando aí como um ativo importantíssimo para as organizações. E como que a gente pode resumir assim que ela se forma, né? De que aspectos que ela é feita? E esse é o grande desafio, né, Cris? Porque a reputação ela é feita no cotidiano, né? Ela é feita aos pouquinhos. A nossa amiga Daniela Cidade, que já esteve nesse podcast, ela usa uma metáfora que eu gosto muito, que ela diz que construir reputação é como encher um balde de água a conta-gotas. Então, cada proposta positiva, cada coerência da organização, cada projeto diferenciado, né, que sensibiliza um determinado público, cada jeito de tratar as pessoas, né, as diferentes pessoas que estão no ecossistema da organização, vai contribuindo para formar essa reputação. Portanto, ela se forma por vários drivers hoje dentro de uma organização. Desde o atendimento ao cliente, um clima organizacional adequado, né? Uma liderança no tema do ESG, por exemplo. Né? Então, todas as práticas da organização estão em jogo quando a gente vai falar em reputação. Isso vai se formando aos poucos, mas vai sendo fomentado, estimulado, trabalhado por meio da comunicação. Uhum. A comunicação ela ganha um papel estratégico nessa consolidação da reputação. Ela vai traduzindo para as pessoas, ela vai reforçando, ela vai trazendo a mensagem. Olha, a empresa é assim, a empresa tem essas práticas, essa marca tem esses compromissos, esses propósitos, esses ativismos, e assim ela age no dia a dia. E a comunicação vai mostrando essas coerências. Rô, tu citaste um ponto que nos interessa bastante aqui, né? Que é a questão das pessoas que fazem parte dessa organização, né? Que trabalham ali no dia a dia, que são os colaboradores, né? E eles são cada vez mais parte fundamental do fortalecimento e da manutenção da reputação, né? Fala um pouquinho para nós sobre esse papel. Sem dúvida, Cris. Eu costumo dizer que reputação começa de dentro para fora. Não há, assim, essa é uma ilusão que algumas marcas ainda têm, que eu vou formar a reputação no mercado e vou me descuidar de alguma forma da reputação que eu vou construindo com as pessoas que estão dentro da organização.
Então, essa é uma convicção, não só minha, mas de muitos autores e de pessoas que estudam esse tema, né? A reputação, ela se forma de dentro para fora. Ela se forma a partir das boas práticas com o meu colaborador. E aí é um grande desafio, né? Porque o colaborador está dentro da organização. Ele tem a testagem no seu cotidiano. Ele sabe confrontar o que a empresa diz que é com aquilo que ela efetivamente é. Então, a prática com a imagem, a prática com o discurso comunicacional. Sendo assim, nós precisamos ser o mais coerentes possíveis como organizações e como marcas com os nossos colaboradores. Então, a relação com o colaborador hoje ela é de uma natureza altamente estratégica. E a gente vê o crescimento das áreas de gestão de pessoas e a relevância que essas áreas assumem dentro da organização e que faz sentido com isso tudo que a gente está falando. Portanto, o cuidado, a transparência, a clareza, a comunicação efetiva, cotidiana, redundante, simples com o colaborador, ela é um elemento fundamental aí nessa equação toda. E a gente pode dizer que se os colaboradores eles amam a marca, amam aquela empresa, eles estão mais dispostos a defender as suas qualidades, seja de forma espontânea ou estimulada, que aí tem a questão da comunicação, né? E o que faz um colaborador amar ou odiar a marca que ele está representando? Quando a gente pensa no conceito de reputação e eu começo afirmando que é uma relação subjetiva e afetiva, a gente está falando desses sentimentos. A gente está falando dessa relação que, antes de tudo, é emocional. Talvez em algum tempo eu comecei a trabalhar, eu sempre brinco, né, que eu comecei a trabalhar com comunicação interna quando a gente fazia o jornal mensal da marca, da organização. Uhum. Era um tempo lindo, né, Cris? Eu morro de saudade, porque... Era tranquilo, né? Nossa, a gente fazia o jornal e as pessoas esperavam chegar o jornal no final do mês e levavam para casa para mostrar para a família. Hoje, é importante que a gente parta, né, organize o nosso raciocínio pensando que a gente tem um ambiente midiático muito diferente. A gente tem uma mídia intensiva e permanente na palma da nossa mão. A gente está ali com o WhatsApp, a gente está com os comunicadores de forma geral, a gente está submetido a ela o tempo todo. Não é mais só interna a comunicação, né? Não, ela transcende, ela extrapola. Como diz um autor, ela extravasa essas fronteiras, né? Ela transborda as fronteiras. Então, eu estou submetido também, veja que interessante, o colaborador no ambiente interno da organização, ele também está acompanhando o que se pensa sobre a organização lá fora. Né? Ele também está em diálogo com outros públicos da organização. Uhum. Então, ele vai fazendo, ele vai tecendo esse entendimento, ele vai construindo essa percepção que é afetiva e muitas vezes é contraditória, porque eu estou dentro da organização, eu amo aquela organização, eu gosto da organização e tem alguém falando mal, que é a situação que tu abriu a pergunta. E aí eu tendo a defender aquela reputação. Eu tendo a lutar por ela. Eu já acompanhei, como faço gestão de crise, já acompanhei muitos casos assim da organização estar sendo atacada e o colaborador vai lá para a rede social para discutir, defender a organização, né? Às vezes até subvertendo a própria estratégia da organização, mas faz parte porque é absolutamente espontâneo. Né? Sim. E é espontâneo a partir de um sentimento que ele vai nutrindo por aquela marca. E vai construindo ao longo do tempo. O que é diferente, né, Cris? Se a gente olhar, por exemplo, para a geração dos meus pais, ou antes disso, havia quase que um a priori de defesa da marca. Eu trabalho naquela empresa, eu defendo aquela empresa. Uhum. O que acontece lá dentro, não importa, eu estou defendendo aquela empresa. Hoje não é mais assim. Hoje esse relacionamento precisa ser construído. É como um relacionamento interpessoal qualquer. Eu preciso ter confiança, eu preciso alimentar aquele relacionamento, né? Então, eu preciso ser justo, ser correto, mas muito mais do que isso, né? Eu preciso que o propósito, o posicionamento da marca, ele também esteja pautando as relações com o meu colaborador. Então, é muito importante que isso seja feito de forma intencional, isso seja feito de forma planejada, né? Isso seja feito de forma muito profissional. A comunicação interna, o endomarketing nunca foram tão importantes e nunca precisaram ser feitos de forma tão profissionalizada, né? Hoje não pode ser mais alguém a mais que está lá na equipe de recursos humanos ocupado disso. Precisa ser um profissional capacitado, precisa ter um planejamento muito coerente, porque nós vamos refletir
né? Nós vamos estar alimentando essa relação afetiva e subjetiva no nosso colaborador. Sim, a atuação muito mais estratégica, muito menos reativa, muito menos operacional, né, Rô? E eu ia te perguntar relacionada à questão da cultura da empresa, né? O quanto o fortalecimento dela no dia a dia e de uma maneira estratégica também é como se fosse a base disso tudo, eu imagino, né? Como é que tu vês essa questão da cultura? Eu vejo ela como basilar e eu tenho dito que quanto mais alinhada estiver a identidade dessa organização e a sua cultura com aquilo que ela comunica, mais forte é a sua reputação. Né? Então, isso de forma geral. Não dá para... A gente tem visto algumas iniciativas de marcas aí que tentam, eu brinco, né? Eu digo que é jogar para a torcida, assim, é fazer aquilo que está na moda. Né? Fazer aquilo que está na moda. Mas lá pelas tantas eu olho que aquilo contradiz a minha identidade organizacional, a minha cultura organizacional. Então, essa é uma preocupação basilar em todo o planejamento que eu venho a fazer de cuidar da minha reputação no ambiente interno. Assim, o que a minha cultura pauta? O que a minha cultura diz que eu sou? Porque quando eu entro em conflito com a minha cultura ou não trabalho para melhorá-la, para qualificá-la, para torná-la mais adequada para responder ao perfil dos novos colaboradores, eu acabo me contradizendo. Né? E a contradição é o maior veneno para fortalecer a reputação. Né? As pessoas enxergam a contradição e elas vão perdendo a confiança, que é o patrimônio que a gente quer ter junto aos nossos públicos. Né? Eu lembro de ter assistido uma vez uma profissional de uma grande empresa de nível nacional que a empresa tinha se envolvido num escândalo muito grande relacionado à corrupção, né? E ela trabalhava na época na comunicação interna dessa companhia. E ela contando que internamente o que foi muito vantajoso é que a cultura era tão forte, era tão positiva, que as pessoas conseguiam enxergar que aquilo tinha sido ações de pessoas que estavam na companhia e que aquilo não representava a empresa. Quer dizer, a crise de imagem, né, ela foi muito grande, um trabalho muito grande para se reconstruir, mas as pessoas que estavam ali na empresa, elas estavam atuando em prol daquilo que elas já conheciam e já era consolidado. Eu chamo isso, Cris, de reserva de boa vontade. Né? É essa reserva de boa vontade que a gente vai construindo com a coerência ao longo do tempo. Gerenciar uma crise, quando a gente tem dentro de casa uma estrutura de defesa, e veja, nas crises, muitas vezes a marca ignora o poder que tem o seu time interno, os seus colaboradores, o seu conjunto de colaboradores. Né? Gerenciar uma crise é um momento muito difícil, é um momento desafiador para qualquer marca, para qualquer organização, independente do porte. Pode ser, eu brinco com os meus alunos, pode ser a padaria da esquina, né? E pode ser a grande multinacional que tem uma atuação valorizada no mundo todo, né? Ou uma companhia de capital aberto que está aí lutando pelo valor das suas ações. Então, sempre vai ser difícil, sempre vai ser desafiador. Mas quando tu conta com essa relação de confiança com o colaborador, pode ter certeza que tu tem 50% menos desgaste do que uma empresa que não conta com isso. Veja que nós temos uma estatística meio informal aí, né, no Brasil, que 70% das denúncias e dos escândalos acerca de organizações que vêm a público e que mobilizam a opinião pública, elas nascem dos colaboradores. Elas são geradas no ambiente interno, quase que como uma reação ao que se considera injusto, ao que se considera, ou a desconsideração aos colaboradores, né? Ou a uma falha de comunicação, a uma situação que se considera abusiva, e muitas vezes o colaborador não tem espaço dentro do ambiente corporativo para fazer para expor esse sofrimento, e aí ele vai procurar o ambiente externo, né? Então, tem um amigo que é editor de uma equipe de investigação de um grande grupo de comunicação, e ele confirma essa estatística. Ele diz: olha, eu recebo aqui semanalmente muitas denúncias vindas dos colaboradores. Isso só para ilustrar esse nosso raciocínio, para ver como o investimento no colaborador, o investimento num ambiente interno saudável, num clima organizacional adequado, ele precisa ser cada vez mais valorado,
dentro da organização, considerado como uma forma de blindagem, né? Aquilo que a gente pensava antes, assim, fazer uma grande campanha da marca, vou fazer vou posicionar a marca, vou fazer uma mídia externa robusta. Hoje esse investimento se volta para o ambiente interno. E eu entendo que, trabalhando bem o ambiente interno e os meus públicos prioritários, eu tenho uma blindagem muito especial para minha marca, para enfrentar os momentos difíceis. Até a próxima pergunta que eu tinha mapeado aqui é bem com relação a isso, assim, né? A questão de crises de imagem, que muitas vezes elas não são desencadeadas por grandes catástrofes, por grandes acontecimentos, né? Tragédias, e sim no dia a dia, por ações, declarações que o público interno pode vir a ter, né? E, de repente, é um serviço que não foi prestado da melhor forma, que daqui a pouco viraliza, uma reclamação, né? Uma postagem, né? A questão das redes sociais hoje em dia é super delicada, assim. Uma ação praticada por um ser humano, que obviamente é falível também, tem tudo isso, né? E eu lembrei de 2 exemplos, assim. Um é um pouquinho mais antigo, né? O funcionário de uma lanchonete famosa que estava se divertindo ali na caixa d'água da empresa, estava se refrescando, e aí aquilo já dá margem para questionamentos com relação à qualidade da água que está circulando por ali. E um outro exemplo mais recente é aqui numa rede de farmácias do Rio Grande do Sul, que vazou um áudio, né, de uma recrutadora que ela mencionava a busca por colaboradores que fossem bonitos. E essa parte foi a que mais viralizou, e eu tava dando uma pesquisada, ela tinha critérios, inclusive, homofóbicos, gordofóbicos ali, né, bem pesado, né. Que a gente pode levantar aí de melhores práticas, orientações de acordo com a tua vivência, para que a gente tenha esse público interno como um aliado que acabe não agravando ainda mais alguma situação que venha a surgir? Quando a gente fala da gestão de crise, a gente inclui uma etapa que normalmente as organizações elas dão uma descuidada, vamos dizer assim, né? Para usar uma palavra um pouquinho mais amena, que é a etapa da prevenção. Uhum. Fazer contenção de crises é extremamente desgastante para uma marca. E arriscado, não tem milagre, né? Tem muito gestor que espera, assim, vou contratar uma consultoria de gestão de crise, essa consultoria vem aqui e faz um milagre, ela resolve o problema, acaba o sofrimento. E, na verdade, ela faz a contenção, né? Ela vai fazer repara a contenção. danos. Não tem milagre, né? Não tem milagre, porque o estrago já está feito. O evento crítico já aconteceu. O que eu tenho não é nem defendido, é quase pregado, sabe, Cris? Assim, é um trabalho quase de, como diria o pessoal de TI, é quase de evangelização, né? É um trabalho sistemático de buscar desenvolver a consciência para a prevenção. Uhum. Né? Então, quando eu estou falando em prevenção às crises no ambiente interno, obrigatoriamente eu estou falando de educar o meu colaborador para o ambiente midiático digital. Então, assim, fazer um trabalho de alfabetização digital parece exagero que eu estou falando. Mas todo mundo usa os recursos, todo mundo usa as redes, todo mundo usa as plataformas, os aplicativos. Usar é uma coisa, entender o que está fazendo naquele ambiente é outra bem diferente, né? Então, entender a lógica do algoritmo, entender como não se expor ou como não expor a sua marca, né? Como ter uma atitude correta e coerente com os valores daquela marca. Porque muitas vezes a gente vê descuidos que são de altíssima incoerência. Eu vou na rede social e, embora embaixo do meu nome eu tenha lá o nome da marca a qual eu estou vinculado, eu vou na rede social e me porto de forma incoerente com os valores daquela marca. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente está falando em educar esse colaborador, a gente está falando em sistematicamente ter políticas claras, né? Ter políticas claras no ambiente interno. Eu costumo dizer que quando a gente sabe a regra do jogo, não tem injustiça, né? Quando a gente combina antes a regra do jogo. O combinado não sai caro. Não sai caro, é preciso combinar a regra do jogo, né? Então, precisa agir com transparência. Essa palavra é dita e repetida a exaustão dentro das organizações, mas ela ainda não é compreendida na sua plenitude. Quando a gente fala em transparência para o gestor entende que tem que abrir as gavetas, abrir os arquivos secretos e mostrar tudo. E a gente não está falando disso. Quando a gente está falando em transparência, a gente está falando em ficar claro aquilo que envolve as relações.
ficar claro que tipo de expectativa eu tenho para o teu trabalho na linha de frente de uma marca, no atendimento, no recrutamento, enfim, tudo aquilo que envolvem os processos básicos da empresa. Então, isso precisa ser combinado. Tem gestor que me diz assim, mas isso é tão óbvio. Eu contrato uma pessoa para essa função, é óbvio que ela precisa respeitar as políticas da empresa. Às vezes o óbvio não é tão óbvio. Eu preciso dizer, nós vivemos todos num ambiente de muita informação, num ambiente de sobrecarga informacional, de exaustão, né? A gente viu agora na pandemia. E até eu diria de aprendizado, né? Porque às vezes a pessoa pode não ter se atentado para algum aspecto também. Eu acho que tu usou uma expressão muito adequada, que assim, somos falíveis, né? Erramos todos os dias. Quem de nós não erra todos os dias um pouquinho? Eu erro pelo menos uma vez por dia. A gente erra. E ninguém aqui, nós não somos máquinas. Eu acho que isso é uma reflexão importante que a gente tem que fazer como prevenção às crises. Nós não somos máquinas. Tá? Uhum. Nós somos falíveis, nós erramos e nós aprendemos o tempo inteiro. Essa é a parte boa de tudo. Portanto, fazer esse trabalho preventivo hoje, ele é muito menos oneroso para uma organização, né? E ele preserva a saúde emocional das pessoas, que eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar. E aqui eu já faço um gancho com a questão da cultura do cancelamento, né? Que é um fenômeno um pouco mais recente em termos de se falar a respeito, né? E de um minuto para outro, marcas, seja pessoais ou de empresas ou algum produto, eles podem simplesmente ser arruinados, né? Cancelados. E muitas vezes até de forma precipitada, assim, por alguma coisa que foi mal interpretada, enfim. Isso deve ser considerado aí quando a gente pensa na reputação e com relação ao colaborador, né? Muda a abordagem? Eu tenho refletido muito sobre isso e pesquisado e conversado muito com gestores sobre esse tema. Para que a gente precisa entender que mudou o tipo de relação que a gente tem com os públicos. A gente viveu por muito tempo na era da opinião pública. Então, assim, as pessoas discerniam, elas ouviam uma informação, elas acompanhavam um episódio, elas pensavam, elas conversavam, elas ouviam um especialista antes, né? E elas ouviam muito também os jornalistas opinativos, né? Isso, os opinativos. O próprio gestor era um formador de opinião pública, né? Uhum. A gente ouvia, o que será que a diretoria tem a dizer sobre esse tema? Hoje, a gente migrou, assim, e muito rapidamente. São pouquíssimos anos, não deu tempo de a gente aprender ainda. A gente migrou para a emoção pública. Então, o que a gente está vendo as pessoas compartilharem a sua emoção. Eu senti, eu compartilhei. Eu senti, eu compartilhei. Porque o ambiente midiático é de 1 para 1. Né? A gente não espera mais a grande autoridade falar, o grande veículo falar. É de 1 para 1. Então, tá no meu celular, tá na palma da minha mão, né? Então, eu recebo a informação no meu grupo de WhatsApp, não dá tempo de eu discernir muito, não dá tempo de... Eu já partilho a minha emoção, o meu sentimento. Se o acontecimento conecta com algum medo, com algum sentimento básico que eu estou tendo naquele momento, aquilo vira rastilho de pólvora. E a gente ainda tem a questão da polarização, né? Que tá nesse Amo escopo. Ou odeio, Tá nesse escopo, porque a emoção pública ela é simples, ela é simplista, ela é reducionista. Não dá tempo da gente fazer um grande discernimento. O que eu estou, né? Que informação é essa? Não, eu sinto. E eu sinto, o sentimento sempre é básico. Se conectou com o meu medo, eu detesto, eu odeio. Né? Se conecta com uma esperança, como diz o Castells, eu amo, eu passo a achar aquilo maravilhoso e eu compartilho de forma positiva. O Castells fala em compartilhamento de indignação e esperança, né? Ele coloca nesses dois polos. Eu acho que a gente hoje ainda está vivendo muito mais na indignação do que na esperança. A gente compartilha muito mais indignação do que esperança. Mas essa é a base, vamos dizer, conceitual da cultura do cancelamento. Então, eu não consegui pensar muito bem, mas eu achei detestável aquele comportamento. E eu começo a atacar ou a marca ou uma pessoa. Né? Normalmente é uma pessoa que pode estar representando a marca, né? Ou que pode estar à frente de algum dos processos, de algum atendimento, de qualquer coisa. Né? Eu começo a atacar as pessoas. Então, é perverso. É uma característica do nosso tempo que a gente não gostaria de estar enfrentando.
E eu entendo como um primeiro movimento da sociedade de uso dessas mídias. Por muito tempo, a sociedade não teve acesso às mídias. Ela era concentrada nos grandes veículos. Hoje eu tenho a mídia na palma da mão. Hoje eu não preciso convencer um repórter de rádio a fazer uma denúncia do buraco da minha rua. Eu vou ali, fotografo e denuncio. Né? Eu vou ali, fotografo o que está acontecendo no vestiário da minha empresa. Né? Eu compartilho, às vezes, eu já vi muita gente sofrendo porque compartilhou só no grupo da família. Compartilhou só com pessoas próximas. E aconteceu um caso que eu acompanhei há uns 2 ou 3 anos, compartilhou no grupo da família às 9 horas da manhã e às 11 estava no G1 a notícia. Né? Porque essa mídia de 1 a 1, baseada na relação de confiança, eu vou multiplicando e eu perco completamente o controle. Não há controle nesse ambiente midiático, nem para as pessoas, nem para as marcas. Então, as marcas e as pessoas precisam se ajudar nesses processos, a compreender esse ambiente, né, e a ter estratégias de enfrentamento. Porque hoje a gente não tem estratégias de enfrentamento planejadas. E eu tenho dito para as empresas e para as organizações em geral que passa a ser essa uma responsabilidade também da organização com os seus colaboradores. Que estratégias de enfrentamento eu uso como marca e como eu posso ajudar os meus colaboradores a desenvolverem estratégias de enfrentamento desse ambiente na sua perspectiva mais pessoal e da sua carreira profissional. E até como que se transforma e se começa a produzir conteúdos e postagens que sejam de alguma forma positivas, né? Que potencializem, então, a reputação, né? Seja ela do profissional como a da marca, né? Isso é sensacional, viu, Cris? Porque isso entra nessa dimensão da prevenção também, né? Esse gerar pautas positivas que conectem as pessoas e não mais só fazer aquela comunicação institucional e fria, né? Mas oferecer conteúdo para os seus colaboradores de forma que eles possam se apropriar daquele conteúdo e se colocar dentro desse conteúdo. Eu tenho visto trabalhos incríveis de grandes organizações fazendo isso. Então, eu tenho toda uma narrativa corporativa sobre diversidade, por exemplo. Né? Mas eu não preciso ficar falando só o quanto fazendo aquele discurso autoelogioso da organização, né? Eu posso oferecer esse conteúdo para o colaborador e ele vai lá colocar no seu LinkedIn dizendo, olha, eu estou participando desse curso, olha, essa empresa, efetivamente isso é uma prática, ele vai testemunhar aquela prática. Isso no sentido da prevenção às crises é fantástico, porque isso é a construção da reserva de boa vontade. O employer branding está muito relacionado a isso, né? O employer branding no sentido de ser o conjunto de técnicas e metodologias para fazer a gestão da reputação da empresa como um excelente local para se trabalhar, né? Ele tem como foco o ciclo de vida de um colaborador, desde despertar o desejo dele querer trabalhar naquela marca, mas me parece que entra muito nessa questão que tu estás dizendo da prevenção, né? Perfeito. Porque o employer branding, para mim, ele é ele é um testemunho do colaborador sobre a experiência que ele está tendo naquela organização. Ele precisa ser estimulado? Precisa. Eu preciso ter um programa, eu preciso ter uma intencionalidade, uma estratégia, uma estrutura comunicacional para essa estratégia, né, muito consistente. Mas a experiência, ele sempre existiu. Hoje a gente deu uma embalagem, né, e colocou nos processos. Mas ele na verdade, é aquilo que sempre, o colaborador sempre fez, que é compartilhar a sua experiência dentro daquela organização com outras pessoas, né? E fortalecer a marca a partir do compartilhamento dessa experiência, ou enfraquecer, porque esse compartilhamento também pode ser negativo se ele não for bem feito, bem pensado e bem planejado, né? Então, ele precisa... isso precisa ser um percurso realmente eu digo que é do onboarding ao offboarding. Exatamente. Exatamente. É durante toda a jornada do colaborador, todo o relacionamento com essa empresa, né? Mas com certeza esse também é um tema que rende um podcast inteiro, assim, Sim. né? E tem muita gente legal trabalhando com esse tema, né? Eu sempre brinco que eu vejo muito onboarding e pouco offboarding. E esse é um desafio para a nossa cultura no Brasil, né? Porque os processos de desligamento, eles têm gerado crises para as organizações. Né? Eu que trabalho na área educacional, um desligamento
de um professor que está há muito tempo na organização, de um gestor, ele é sempre um momento traumático, né? E nós temos poucas estratégias de offboarding, né? E, historicamente, as empresas tendem também a ter uma certa dose de falta de cuidado. Aí, o momento em si ele já é delicado e existe um... o fim do relacionamento e fica lá a pessoa com o DP e muitas vezes com coisas mal resolvidas e que podem aí vir a desencadear algumas coisas não positivas, né? Exatamente. Resumindo, o que a gente pode... dar de orientações, como os times de comunicação interna e endomarketing podem atuar para potencializar os colaboradores como embaixadores da marca. Maravilhoso. Eu tenho dito que eu tenho conseguido enxergar 4 grandes movimentos dentro da gestão de reputação, né? E eu enxergo os times de comunicação interna, de endomarketing, atuando de forma estratégica nesses 4 grandes movimentos, que é a criação, né, de uma reputação. Claro, quando a gente está falando de uma organização de grande porte, a gente pode pensar a criação de reputação na abertura de novos negócios, num programa de expansão, enfim, em vários momentos de inovação dentro da própria empresa. A mudança de um estilo gerencial, de um produto, né? O fortalecimento dessa reputação, e esse é o segundo movimento, ele é o mais comum nas nossas organizações, porque nós temos no Brasil, já temos organizações longevas, organizações que têm aí uma reputação muito forte na sociedade, e mantê-la forte é um grande desafio. Eu vejo muitas equipes herdando essa reputação sólida e tendo dificuldade de mantê-la forte. Mas nós temos outros 2 movimentos que são menos comuns dentro da gestão de reputação. O terceiro deles é proteger a reputação. Aí tudo que a gente falou aqui de prevenção, né, de estratégias de prevenção para evitar os acontecimentos negativos, as crises, ela entraria também nessa dimensão da proteção da reputação. E o último movimento é o recuperar a reputação. Porque quando a gente perde a reputação, a gente perde uma partezinha, né? O professor Forne diz que cada crise dá uma chamuscada na reputação. Ela dá uma queimadinha ali na reputação. A gente tende a fazer de conta que ela não aconteceu e tocar a vida, seguir a vida, né? E na verdade, a gente precisa intencionalmente gerar 2 movimentos, que são processos de aprendizagem, a gente tem que aprender a partir das crises, e um processo de recuperação de reputação junto aos nossos públicos, especialmente aos colaboradores. Essa recuperação de reputação envolve explicar o que aconteceu, envolve ouvi-los sobre novos caminhos possíveis, né? Envolve muito diálogo no ambiente interno. Então, hoje, se a gente for olhar para uma equipe de comunicação interna e endomarketing, ela precisaria estar muito familiarizada e preparada para fazer essa gestão de reputação nessas 4 dimensões, nesses 4 movimentos, né? A gente está muito bem para criar e manter, mas a gente está precisando muito proteger e recuperar, né? E ela não consegue fazer isso sozinha também, né? Não. Tem que trabalhar muito junto à comunicação externa, digital, áreas de marca, até o marketing, enfim, é um trabalho aí multidisciplinar, né, Rô? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é vamos dizer assim, essa é uma realidade que eu estou vendo avançar muito rapidamente nas organizações brasileiras. E estou muito feliz com isso, né? Algumas áreas, algumas grandes marcas criando gestão de reputação, como um grande guarda-chuva que justamente conecta comunicação interna, comunicação externa, gestão de pessoas, né? O próprio ESG, tudo isso abaixo desse grande guarda-chuva que é a gestão de reputação. Ou seja, se eu ajo corretamente, se eu tenho tantos investimentos para fazer as coisas bem feitas, eu preciso comunicar isso de maneira adequada para que isso seja percebido pelos meus públicos, né? Que isso seja compreendido. Comunicar é gerar sentido. Então, eu preciso explicar, isso precisa ficar claro, né? Isso é uma boa notícia, né? A gente tem visto as equipes ficarem cada vez mais robustas, as equipes ficarem cada vez mais qualificadas, né? E direcionadas para cuidar dessa reputação de forma integrada com outras áreas. Acho que nós temos um avanço bem legal aí. Que legal, e é uma baita oportunidade de carreira também para quem quer evoluir aí na sua atuação de comunicação interna e endomarketing, daqui a pouco começar a olhar para a questão da gestão da reputação, né? Rô,
sem palavras para te agradecer a tua presença, todas as tuas contribuições. Acho que foi uma conversa super bacana. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui dessa edição do podcast Endomarketing Brasil. Obrigada, Cris. Fiquei muito feliz com o convite, né? Desejo aí muito sucesso para esse projeto. Tenho certeza que tem muito a contribuir, né? São reflexões que a gente precisa estar acompanhando, ouvindo e para poder fazer com que a área avance. Então, parabéns pelo projeto, parabéns de mesmo e sucesso. Vida longa, o podcast Endomarketing Brasil. Muito obrigada, desejo sucesso para ti também nessa tua jornada como decana lá da FAMECOS, que é uma faculdade tão conceituada aqui do Rio Grande do Sul, com projeção nacional. Tenho certeza que vais fazer muitas coisas bacanas por lá e seguimos em contato, então. Gente, o podcast Endomarketing Brasil, ele é realizado pelo time de especialistas da Pix Media. É uma startup de tecnologia com foco em soluções para comunicação interna. Sugiro que vocês deem uma olhadinha lá no site da Pix. A gente tem um blog com muito conteúdo de comunicação interna e endomarketing. Sugestões para próximos episódios são super bem-vindas. Pode mandar para o cristina.wagner@pixmedia.com.br. E muito obrigado pela companhia mais uma vez. Um abração.